Hoje é uma terça-feira. São 19 horas. E quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada faz sentido. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me formei médico e onde defendi tese de mestrado, recebendo o título de mestre em medicina. Eu venho aqui, nessas ondas milagrosas da vibe mundial, falar sobre saúde, mas eu sou responsável pelo destino de 2 clínicas médicas que se dedicam a transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E vocês não imaginam como o seu esqueleto é importante. Mas, outro aspecto que vocês têm que entender é que o seu esqueleto é muito frágil. Entende? Ele sofre muitas lesões no decorrer da nossa vida. E essas lesões vão se somando. Entende? Então, vejam vocês. Eu comecei minha carreira médica como ortopedista, traumatologista. Depois com ortopedia geral. Atendi muitos pacientes acidentados, trabalhei em pronto-socorro, acidentados. Depois fiz uma especialização em coluna vertebral. Me dediquei à especialidade ortopédica, neurológica de coluna vertebral. Então, vejam, na coluna vertebral nós temos muitas unidades ósseas chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por coxins fibrocartilaginosos elásticos, chamados discos intervertebrais. E na coluna vertebral correm pares de raízes nervosas que comandam toda a economia do nosso corpo. Então nós temos a usina central, que é o cérebro, na caixa craniana, e depois nós temos as raízes nervosas, que são os prolongamentos dos neurônios. Os neurônios são as células nervosas, comandantes da nossa vida, junto com o nosso sistema endócrino, das glândulas de secreção interna. Todas as funções são dependentes deles. Entende? E também já repetimos, como é importante, eu sempre repito, nosso sistema nervoso tem 3 estações. O central, que é o cérebro dentro da caixa craniana. A periférica, que são todas as suas raízes nervosas, que são os prolongamentos dos neurônios. E o sistema nervoso autônomo ou automático, que comanda nossas funções vitais, né? Independente da nossa vontade. Eu estou falando com vocês, meu coração está batendo, graças a Deus, né? Eu estou respirando, né? Meus rins estão filtrando, entendeu? Então, veja, todas essas funções se realizam automaticamente, independente até da minha vontade, entende? Eu vejo as pessoas andando nas ruas, conversando, né? Uns estão conversando, as pessoas nas ruas, e andando. Aquele andar está automatizado, né? Elas não estão pensando, vou dar um passo agora, eu vou dar outro passo, vou trocar de perna. Não. As coisas vão se desenrolando normalmente, né? O pássaro voa, entende? O pássaro voa. Ele não pensa assim, eu vou voar. Não, ele voa, entende? Então, o sistema nervoso automático, ele é fantástico, né?
Ele funciona independentemente de tudo. Entende? E as raízes nervosas que se sucedem na coluna, no sentido crânio-caudal, aos pares, irrigam não, inervam todas as funções do nosso corpo humano. Entende? E, por às vezes problemas mecânicos, de compressão mecânica, essas raízes se irritam e dão um quadro chamado neurite, nevrite, né? Que é um processo de irritação da raiz nervosa. E a raiz nervosa, ela é muito sensível. E na hora de ser irritada, ela causa dor. Entende? Então, nós temos dores desde o nível do crânio lá em cima até o nível das costas, da região lombar, dorsal e lombar, da região sacro-coxígea, nas coxas, nas pernas, nos joelhos, nos quadris, nos tornozelos, nos pés, entende? Todos esses sistemas da nossa economia têm uma irrigação sanguínea própria, uma irrigação arterial, uma irrigação venosa e uma irrigação linfática. Entende? E vejam bem, as duas maiores raízes do corpo humano, nervosas, são os nervos ciáticos, aqueles nervos que saem dos últimos espaços lombares e na transição lombosacral, formando duas raízes calibrosas, que são os nervos ciáticos, um de cada lado. Os nervos ciáticos, meus caros, são os comandantes das nossas pernas. Se você corre, é nervo ciático. Você sobe a escada, é nervo ciático. Se você senta, é nervo ciático. Se você levanta, é nervo ciático. Se você está andando, é nervo ciático. Entendeu? Então, os nervos ciáticos são os comandantes das nossas pernas. Entende? Eles são muito importantes. Muito, como todo o nosso esqueleto. Não é? O seu esqueleto é o teu cartão de visitas, quando você chega no lugar. É o seu eu físico. Quando você se olha no espelho, é o seu eu, aquele você. Entendeu? Crânio, membros superiores e inferiores, tórax e abdômen. No tórax, todas as vísceras torácicas, por exemplo, pulmões, coração e glândula timo. No abdômen, todas as funções abdominais, intestinos, estômago, fígado, rins, pâncreas, entende? Então, tudo está contido no nosso revestimento, que é o nosso esqueleto, entre ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, entende? Então, o nosso esqueleto é muito importante, entende? Mas ele é muito frágil, entende? Nós não temos amortecedores, então somos muito frágeis e facilmente lesamos o nosso esqueleto por impactos, ou por pesos exagerados que carregamos, ou por obesidade, né? Ou por insuficiências musculares, entende? Então vejam vocês. Nos sedentários, naqueles indivíduos bastante sedentários, sentadores crônicos, preguiçosos, não gostam de fazer caminhadas, nem exercícios, nem nada, entende? E as crianças estão caminhando para esse rumo aí, entende? Sabe, é computador, é celular, é videogame, entenderam? Entende? E o que acontece? Teu esqueleto vai desabando, essa é a palavra. Há um desabamento do seu esqueleto, entende? Então, vocês vão perdendo altura, vão piorando sua postura, ficando cada dia mais corcundas, com muita lordose, entende? Desnível de ombros, desnível de bacia, entende? Escoliose, dorso curvo, lordose, entende? Então, meus caros, vejam, nós não estamos aqui tentando
pintar tragédias. Não. Mas, vejam vocês são escravos das suas ações. Entende? Boas ações, bons resultados. Más ações, maus resultados. Entenderam? Assim como você planta, assim você colhe. Entenderam? Há um estigma, né? Há um estigma de que tudo que é de ruim é por causa da idade. Os próprios médicos, eles vivem falando, seu problema, sim, é da idade. É da idade. Cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos do nosso esqueleto. Vejam bem, hein? Cerca de 80% das dores desse planeta decorrem de transtornos musculoesqueléticos. Ou seja, de cada 10 dores que acontecem nesse planeta, 8 delas acontecem por transtornos musculoesqueléticos. Então, a dor é um sintoma muito desagradável, né? Também já repetimos aqui. Para o doente, né? Mas ele é um sintoma muito importante. Por quê? Porque ele avisa que alguma coisa está errada. Entende? Que você está tendo algum problema, para você tomar providências. Além do que, a dor é o maior aliado do médico. Entende? Onde dói? Como começou essa dor? O que piora essa dor? O que melhora? Entende? A nossa clínica é uma clínica de dores. As nossas clínicas, nós temos 2 clínicas médicas. Entende? Então, há um desfilar em nossas clínicas de pacientes com dores. E os transtornos musculoesqueléticos têm 2 acentos principais. Sempre, eu também repito, é importante. Quando é importante, é repetir. 2 acentos principais. Dores e incapacidade física progressivas. Então, é com isso que nós lidamos o dia todo. O dia todo. Entende? Ontem atendi 2 irmãs, entende? Há um desfilar de dores, entende? Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor ciática, dor lombar, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. É com isso que nós lidamos todos os dias. E aí, o paciente começa a contar a sua história, né? Na minha clínica, da sua história cruel de dores e incapacidade física progressivas. E eles contam, meus caros, de uma forma que é uma novela inédita na minha vida. Não. Toda semana eu ouço as mesmas histórias. Doutor, tenho muitas dores. Doutor, cada dia estou pior. Doutor, já fui em vários serviços médicos. Ninguém resolve. Doutor, já tomei muitos analgésicos. Doutor, já tomei muitos anti-inflamatórios. Doutor, já fiz acupuntura. Doutor, já fiz fisioterapia. E nada, minha dor está aqui. Eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Olha só. Que desafio incrível que eu recebo todos os dias da minha vida. Esse desafio eu recebo todos os dias, toda hora. São doentes crônicos, né? Eles já foram em vários serviços médicos. São um tanto decepcionados com ciência médica. Conhecem inúmeros analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ansiolíticos, antidepressivos, indutores do sono. Entende? Conhece tudo isso. Entende? Então, eu recebo um grande desafio, né? Como tentar melhorar esses pacientes sem fazer uso dessas drogas, se eles já conhecem todas elas e sabem que não funcionam, né? Entende? Então, assim, meus caros, eu vou dar a vocês o grande diagnóstico dos males que acometem nosso esqueleto. Como vocês sabem, eu já falei também, né? A força da gravidade
é o maior vilão do nosso esqueleto. Desde o dia que nós nascemos, desde o dia que inventamos andar em pé, entende? A força da gravidade é uma força que nos esmaga para baixo, cada dia da nossa vida, entende? E nos esmaga e vão deformando o nosso esqueleto. Então, o diagnóstico mais importante que eu faço em minha clínica se chama deformidade. Ou seja, teu esqueleto está acontecendo com o teu esqueleto um processo de deformidade. Entende? É tão nítido isso, né, que é muito difícil uma deformidade simétrica. Muitas vezes o paciente fala, me dói a perna direita. O outro que chega, me dói a perna esquerda. Ou, ontem atendi uma paciente também, ela disse, doutor, você me atendeu há muitos anos atrás, eu tinha uma dor lombar muito forte. Graças a Deus está resolvida, você resolveu. Mas agora eu estou com uma dor no pescoço. Aí eu pergunto, de um lado só ou dos dois lados? Não, só do lado direito. Tem até um calombo aqui, ó. Pode pôr a mão que você vai perceber. Entenderam? Então, a dor é assim, na coluna, meus caros. Toda constante é variável. Entende? Não tem constância. Na coluna, a única constância da coluna é a sua inconstância. Entende? E a grande maioria das dores que assolam esse planeta Terra decorre de transtornos musculoesqueléticos que nascem na nossa coluna vertebral. Pescoço, região dorsal, região lombar, ou sacrocoxígea, onde saem todos esses pares de raízes nervosas, que uma vez irritadas, esmagadas, entende? Elas doem. Então, e a dor do sistema musculoesquelético tem 3 fontes importantes. A primeira fonte das doenças musculoesqueléticas se chama dores músculo-tendinosas. Dores de músculos e tendões. Por exemplo, as tendinites. Todo mundo conhece a palavra. Tendinites. Que dão inflamações nos tendões. Principalmente naqueles fanáticos que ficam no computador 10 horas por dia, todos os dias. As tendinites. Daqueles esforços repetidos. E a fibromialgia, por exemplo. Aquelas dores musculares muito chatas, muito desagradáveis, às vezes com pontadas, queimação nas costas. Isso é músculo-tendão. Por um processo de má postura e por um processo de deformidade progressivas. Entende? É com isso que nós lidamos todos os dias da nossa vida lá na clínica. Nas clínicas que nós tocamos. Entende? Então, assim, depois uma fonte de dor se chama articular. Então, uma dor de articulação. O ombro é uma articulação por excelência. Quadril, uma articulação por excelência. Joelhos são articulações por excelência, entendeu? Quando tem um processo nas articulações, as articulações doem. Entende? As articulações doem. E o processo mais comum que faz doer as articulações se chama artrose. O que é artrose? Artrose é um processo degenerativo articular que ocorre com o avançar da idade por falta de lubrificante nas articulações. As articulações são seladas. Elas têm uma membrana que as envolve, chamada sinóvia. A sinóvia produz um líquido chamado líquido sinovial. Não só ele é a graxa que lubrifica a articulação, permitindo movimentos mais amplos, mais lisos e indolores, né? Como também o líquido sinovial é o processo de nutrição das células cartilaginosas, que são as capas das articulações. Entende? Porque as articulações têm essas capas cartilaginosas. E o tecido cartilaginoso, meus caros, não tem sangue. Não tem sangue. O osso tem. O osso tem vaso sanguíneo. Mas as cartilagens não têm sangue. Entende?
Então, elas são nutridas, essas células, por líquido sinovial, que também tem uma função física, né, de diminuir os atritos, né? Todo movimento gera atrito. Todo atrito gera desgaste. Um atleta tem desgaste nas articulações, mas ele tem mecanismos que refazem a capa cartilaginosa a cada dia. Entende? As mulheres foram um pouco penalizadas pelo Criador, porque depois da menopausa, esse líquido sinovial costuma diminuir. E aí vem aquele atrito, o desgaste da articulação formando artrose. Não bastasse as dores articulares, há uma deformidade. Por exemplo, nos joelhos, o desgaste pode causar uma deformidade em valgo, que é o X, né? As pernas em X, e nos joelhos pode causar uma deformidade nos membros inferiores em varum, que é aquela deformidade em arco, ou pernas de cowboy, né? Pernas de cowboy. Entende? Então, além das dores, deformidade. Dores e deformidade progressivas. Entenderam? Progressivas. É com isso que nós lidamos. Entende? Isso nós lidamos todos os dias lá em nossas clínicas. Entende? Uma delas, clínica de dores, né? Uma delas fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Giovanni Gronchi, número 1470. Ela fica próxima do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. A outra clínica nossa fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente próxima do Hospital Samaritano e do estádio do Pacaembu. Entende? Então, nossas clínicas se dedicam a isso, a dores do sistema músculo-esquelético. Então, elas são frequentadas por muitos pacientes que vêm apoiados nos seus acompanhantes, ou em bengala, ou em muletas, ou com andador e até com cadeira de rodas. Porque se essa jornada não for interrompida de progressão, é essa cruel jornada que vai ser percorrida pelos pacientes. Entende? E eles vão ouvir o estigma que até os médicos falam. Ah, isso é da idade, é assim mesmo. Você tem que se conformar. Entende? Não. Em nossas clínicas, não. Vocês não vão ouvir isso. Em nossas clínicas, não. Entende? Em nossas clínicas não se pronuncia a palavra incurável, não se pronuncia o estigma, ah, isso é da idade, entenderam? Tem nada disso. Eu tenho na minha frente um paciente que está sofrendo. Eu preciso resolver. Ponto. Ué, que importa a idade, entende? Não, ele precisa resolver, entende? E como nós resolvemos isso sem analgésicos, sem inflamatórios, sem todas essas drogas, entende? Ah, nós resolvemos com aulas de alongamento, com medicina da engenharia do esqueleto, entende? Com exercícios chamados antigravitacionais. Se a gravidade é o maior vilão do nosso esqueleto, nós temos que fazer exercícios contra a gravidade, ou antigravitacionais. É isso que nós fazemos em nossas clínicas. Entende? Modéstia à parte, com muito sucesso. E não tem limite de idade. Não, estou tratando presentemente de uma senhora com 94 anos. Como também recebi, há poucos dias atrás, uma garota de 12 anos com dor nas costas. Com dor nas costas. Entenderam? Então, não há limite de idade em nossas clínicas. Não pronunciamos a palavra, ah, você tem uma doença incurável. Não, nada disso. Entende? Quando o médico dá esse rótulo a um paciente, ele liquida com o paciente. Liquida com todo o empenho que esse doente pode dar na associação, né, dele com o médico, para tentar melhorar seu quadro clínico, né? Porque em doentes crônicos é preciso uma sintonia entre médicos e pacientes. Também ontem atendi uma paciente, né? R é o nome dela, começa com R. Veio uma paciente e disse,
olha, a tua parte no meu tratamento, você não pode carregar pesos. Porque se você carregar pesos, você vai trabalhar contra mim. Entende? Então, nós perdemos a nossa sintonia. Mas estou vendo aqui, pelo cronômetro, que a primeira metade da minha jornada de hoje está terminando. Mas eu volto daqui a pouco. Eu volto, entende? Para dar sequência a essa jornada de hoje. Entende? Obrigado por essa atenção. Entende? Vou repetir sempre esse chavão, que é maravilhoso, que eu acho. É atribuído a Buda. Atribuído a Buda. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. É isso aí, meus caros. Daqui a pouco eu volto.